Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Primeira Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim: E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Obrigado, Senhor, por esta leitura. Pedimos a Tua ajuda neste momento. Não precisamos interpretar Sua palavra, pois já temos aprendido que ela não é de particular interpretação. Apenas tomar a revelação que já foi dada pelo Teu profeta, o sétimo anjo, e recebê-la com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos tentar falar um pouco nesta hora sobre a unidade de Deus no indivíduo. Essa escritura que lemos, 1 Timóteo 3,16, mostra exatamente a unidade de Deus em carne, no indivíduo chamado Jesus, homem, a carne, o corpo. Pois a Bíblia diz, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Não é da trindade, mas da piedade. Aquele que se manifestou em carne. Quem se manifestou em carne? O próprio Deus, a deidade, o Elohim, o autoexistente, aquele que existe por si próprio, o Espírito Santo, aquele que se manifestou em carne. Quem manifestou em carne? A palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, segundo diz a Bíblia, São João, capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, aquele que se fez carne e manifestou em carne, você toma esta unidade do próprio Senhor, o Criador, num corpo terreno, um indivíduo, certo? Deus não estava no céu, Deus estava na terra. Em quem? No indivíduo chamado Jesus, certo? Nós sabemos, não vou ler a escritura por causa do tempo, mas você sabe que
Deus estava em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. Anote aí, depois você lê. Deus habita em Cristo. Colossenses 2,9. Você anota e depois vai ler lá. Deus é Salvador em Cristo. Judas, verso 25. Porque Deus estava em Cristo. Deus estava naquele indivíduo, na sua plenitude. Era Deus andando na terra, era Deus falando, era Deus pregando, era Deus multiplicando pães e peixes, era Deus controlando a tempestade, o mar revolto, era Deus ressuscitando Lázaro, era Deus trazendo o poder e manifestando entre seres humanos. Já aprendemos que Jesus não era a segunda pessoa da suposta Santíssima Trindade. Jesus era o próprio Deus. Deus em carne humana, Deus encarnado, Deus, a unidade de Deus no indivíduo. Tanto que Jesus disse que não podia fazer nada se o Pai não lhe mostrasse. Porque era a obediência da carne, foi chamada de filho porque foi gerada, ao Deus eterno que estava unido com aquela carne. Era a unidade de Deus no indivíduo chamado Jesus. Agora veja que Jesus, ele é o noivo, certo? Ele é o noivo. E quando você o vê em Apocalipse 10:1, a Bíblia diz: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Ele vem com um livro aberto em suas mãos. Ele pisa na terra e no mar. Quem é este anjo forte? O irmão Branham ensinou que ele é Cristo. Se ele é Cristo, ele é o mesmo Cristo que subiu. Não é outro, é o mesmo que subiu, que os discípulos, os apóstolos estavam vendo Jesus subir. Ele subiu, que até eles não puderam vê-lo mais, pois ele se ocultou numa nuvem. E os anjos disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este Jesus que vocês o viram subir, da mesma forma que subiu, ele há de descer. E você o vê descendo em Apocalipse 10:1. O anjo forte, o irmão Brena disse que é Cristo. E é o mesmo que subiu que desce, depois das 7 eras, depois do tempo, das eras, dos 7 mensageiros. Você vê Cristo descendo. E é o mesmo, porque Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4,16, o que ele disse? O mesmo Senhor descerá do céu. Se é o mesmo Senhor, não é outro. E aquele que morreu, e aquele que ressuscitou, é o que venceu a morte, é o que nos perdoou, é aquele que nos amou. É o mesmo Jesus que subiu, desce em Apocalipse 10:1. Aí eu te pergunto, lá em Apocalipse 10, quem é o noivo? Se não Cristo que desceu. Ele está vindo. Vamos correr quanto tempo aqui, porque o tempo não nos permite, certo? Mas você sabe, irmão Branham ensinou que Deus trata com os gentios como indivíduos, certo? Primeiro selo, parágrafo 216. Quero ler com vocês, porque, irmãos, a coisa é individual. Deus trata conosco como um indivíduo. Nós, gentios, certo? Primeiro selo, 216, me acompanhe, por favor. O que o irmão Branham diz? Diz assim: e Deus não trata com os judeus e os gentios ao mesmo tempo. Ele trata com Israel como
nação. Quero grifar essa parte agora que eu vou ler. O profeta diz assim: com o gentil como indivíduo. Não é isto? Com o gentil como indivíduo. Ele nunca tratou ou tomou os gentios como sua noiva. Não. Ele tomou um povo dentre os gentios. Então ele não toma os gentios inteiro, as nações inteiras, como sua noiva. Ele toma um povo dentre os gentios. Quem são esse povo dentre os gentios? Sua noiva, que é formada por indivíduos. Correto? Deu para entender isso? Muito bem. Agora nós vamos tomar aqui o Deus desta era maligna, parágrafo 160, certo? O Deus desta era maligna, parágrafo 160. Aí vamos ver o irmão Brana falando da noiva, né, de como ela é formada, ok? 160. Observe o que o profeta diz. Agora, observe seus cabelos longos, o voto nazireu para a palavra. Eu desejo retratar a noiva de Cristo agora. Nós retratamos o anticristo onde ela está, religiosa e tudo mais. A ciência agora. A pequena, humilde noivinha de Cristo. A pequena, humilde noivinha de Cristo. Simplesmente crê na palavra, seja quem ela for. Grifar essa parte aqui. São indivíduos, certo? Então não adianta tentar tratar com um grupo inteiro, nem a congregação inteira. Não é o casal, não é a família, são indivíduos. Deus trata individualmente, na igreja, individualmente, com cada membro. Na família, individualmente, com cada membro da família. Cada um tem que ter sua experiência pessoal com Deus, individualmente. Não adianta exigir do grupo inteiro, da família inteira, porque é individual. Então, voltando aqui de novo, o profeta disse: a pequena, humilde noivinha de Cristo simplesmente crê na palavra, seja quem ela for, são indivíduos. Aí o profeta diz ainda, ele diz assim, ó: eu espero e confio que há muitos assentados presentes, muitos ouvindo, e espero que eu mesmo, olha só, eu espero que eu mesmo e cada um de vocês, todos, façam parte daquela noiva. Vou ler de novo. Eu espero e confio que há muitos assentados aqui, né, me ouvindo. Espero, quero grifar essa parte aqui, enfatizar, porque há irmãos que estão excluindo o irmão Brana da noiva. Eu espero e eu mesmo, que eu mesmo e cada um de vocês todos faça parte daquela noiva, certo? E nós encontramos o irmão Brana no seu ministério. Não podemos excluir o irmão Brana da noiva. O irmão Brana é tão noiva quanto nós somos. Porque quando for na hora do arrebatamento, quem vai sair da sepultura? Todos que morreram nas eras passadas. Todos. Paulo e seu grupo, Irineu e seu grupo, Martim e seu grupo, Columba e seu grupo, Lutero e seu grupo, Wesley e seu grupo, Brana e seu grupo. Brana vai sair da sepultura e ele vai ser arrebatado juntamente com todos, porque Brana faz parte da noiva.
Brana foi um homem como todos nós, pecador, que precisou o seu pecado ser perdoado como o meu e o seu. O que diferencia Brana de nós, que Brana foi um profeta, vidente, vindicado pela palavra de Deus. E aqui que eu quero chamar a sua atenção: a unidade de Deus no indivíduo Brana. E esta unidade de Deus no indivíduo, cada um de nós, tem que acontecer. Olha, Deus em Brana, amém. E Deus em mim? E Deus em você? Somos noiva, como Brana foi. Então, se nós olharmos na Bíblia, na mensagem do profeta, vamos observar o que o profeta disse aqui na mensagem. Vamos aqui. Quero ler com vocês na mensagem do irmão Brana. A Era de Laodiceia, parágrafo 44. Que você se lembra da pirâmide, né? A pirâmide que vai subindo para formar o quê? Formar a estatura de um varão perfeito, não é isto? Aí o que nós temos aprendido com o profeta Era de Laodiceia, parágrafo 44? Eu estou correndo, viu, irmão? Quanto tempo, mas vamos aqui. O que o profeta diz? Diz assim: ele se está falando aqui nesta Era de Laodiceia sobre o mensageiro a Laodiceia. Quem seria, qual seria o seu ministério? Ele fala do mensageiro a Laodiceia. E ao falar do mensageiro a Laodiceia, ele vai dizer o que dele? Vamos aqui. O assim diz o Senhor permanece por meio de sua palavra que não falha, e permanecerá e será vindicada. Há um profeta mensageiro para esta era. Há um profeta mensageiro para esta era. Baseando-me unicamente no comportamento humano, qualquer pessoa sabe que onde há muitas pessoas, há também opiniões divididas acerca de pontos menores de uma doutrina maior, na qual todos concordam. Quem terá o poder de infalibilidade, o qual, ao de ser restaurada nesta última era, porque esta última era, voltará a manifestar a noiva da palavra pura. Isso quer dizer que teremos de novo a palavra como foi dada e entendida perfeitamente nos dias de Paulo. Vou lhe dizer quem terá este poder. Será um profeta tão cabalmente vindicado que qualquer outro profeta em todas as eras, desde Enoque até hoje, no tempo de Brana, né? E até hoje também em nossos dias. Por quê? Porque este homem, de fato, terá o ministério profético da pedra de coroa. E Deus o mostrará. Ele não necessitará falar por si mesmo, Deus falará por ele por meio da voz do sinal. Amém. Então o profeta, mensageiro a Laodiceia, que nós cremos foi Brana, ele teria o ministério profético da pedra de coroa, correto? Não é isto? E o que é a pedra de coroa? Tem ali a pirâmide, você pode ver a pirâmide, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Paulo, Irineu, Martinho, Colombo, Lutero, Wesley e Brana. A pedra de coroa é quem? É Cristo. A pedra de coroa é Cristo. Então, este sétimo anjo teria o ministério da pedra de coroa, o ministério de Cristo. E esse é o motivo de, em Apocalipse 10:1, Cristo descer, ele é pedra de coroa. O anjo forte vem descendo. Ele desce do céu. E como disse o irmão Brana na mensagem, a brecha traseira da igreja e os 7 selos, 41, o que ele disse? Eu vou apenas citar para você, você procura depois.
Ele diz: o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. E é isso que aconteceu quando Cristo desceu no Monte Pôr do Sol. Rombrana diz que ele cumpriu Apocalipse 10, de 1 a 7. Cristo vem descendo, o mesmo que subiu desce, o mesmo Senhor, o mesmo Jesus, a pedra de coroa, e desce e encontra quem na terra? Senão o sétimo anjo. E se encarna no sétimo anjo para que esse profeta mensageiro tivesse o ministério da pedra de coroa. Agora é aqui que está o grande problema. Vou ler de novo agora outra mensagem. O único lugar de adoração provido por Deus, o único lugar de adoração provido por Deus, 264. Vocês estão entendendo, irmão? O único lugar de adoração provido por Deus. Quero ler com os irmãos, porque lá na era Laodiceia, Rombrana disse que o profeta mensageiro teria o ministério da pedra de coroa. Não é isso? Agora aqui na mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus. O único lugar de adoração provido por Deus. Você encontra, o irmão Brana vai dizer aqui, ele disse: chegamos à cabeça, a pedra de coroa. Não é chegaremos, chegamos. Em 65, novembro, chegamos à cabeça. Ele diz assim, ó: os luteranos, sob justificação os pés, elevaram-se assim. O Wesley, sob a santificação. Os pentecostais, sob os braços, as obras e os feitos e assim por diante. Tiveram de ser calvinistas ou tiveram de ser arminianos. Tiveram de ser legalistas. Agora o profeta diz assim: mas agora quando? No tempo do irmão Brana. Mas agora chegamos à cabeça. Chegamos, não é chegaremos, chegamos à cabeça, a pedra de coroa. Chegamos no tempo do irmão Brana. Então você encontra que Apocalipse 10 é a pedra de coroa, é Cristo no indivíduo Brana. Cristo no indivíduo, porque isso você pode ver, o ministério do irmão Brana foi confundido com o ministério de Jesus, pelas obras e os feitos e o poder da manifestação de Deus na carne de Brana, porque era a deidade em carne humana outra vez, Deus no indivíduo Brana, certo, meus irmãos? Agora, quero ler com vocês, voltar aqui, quem foi esse indivíduo Brana? Porque não podemos colocar o irmão Brana fora da noiva. Eu quero ler com você aqui, ao nascer do sol. Ao nascer do sol, parágrafo 160. Mostrar o ministério do irmão Brana e quem de fato, você pode me acompanhar aqui, presta bem atenção, porque quando eu li esse parágrafo, eu disse: não, eu aprendi errado. Olha só, leia comigo. Pode ler? Acompanhe bem pausadamente para você entender o que o Brana está dizendo. Deus olhou sobre o corpo, pois o Espírito lhe havia deixado no jardim do Getsêmani, porque tinha que morrer como um homem. Porém, recordem, amigos, ele não tinha que fazer aquilo. Esse foi Deus. Deus ungiu essa carne, a qual foi carne humana. Se ele houvesse subido ao Calvário como Deus, nunca haveria sofrido essa classe de morte, porque é impossível matar a Deus, certo? Então Deus deixou o corpo no Getsêmani e a carne foi sozinha, correto? Se ele fosse como Deus, não poderia morrer, certo? Prosseguindo, ele não teve que fazer isto, porém ele foi ali com você dentro dele. Ele foi para o Calvário com você dentro dele, correto?
Ele foi para o Calvário comigo. Eu estava dentro dele. Você estava dentro dele, certo? Ele foi com você dentro dele. O veio. Deus não havia separado a noiva do noivo ainda. Deus não havia separado a noiva do noivo ainda. Por isso que você foi, a noiva estava dentro de Jesus quando ele foi para o Calvário. Não é isso? Deus não havia separado a noiva do noivo ainda. Então, quando Deus olhou sobre o corpo de Cristo, ele viu o masculino e o feminino. Tudo foi redimido num só corpo, o corpo de Cristo. O veio são um só, são o mesmo, são só, são o mesmo. O noivo e a noiva são um só, são o mesmo. Aí vem aqui e diz: a mesma palavra que fala do noivo, também fala da noiva. A mesma palavra que fala do noivo, também fala da noiva. Então, como pode vir a noiva e não manifestar tudo que foi prometido por ele, e logo que vier um noivo e que não for igual à noiva, mas quando ele fez tudo, provando-o, depois quando ressuscitou dentre os mortos, então, agora eu quero grifar essa parte aqui para você, que eu quero enfatizar. Então, não tem a noiva que fazer o mesmo, é o mesmo que o noivo fez, certo? Não tem a noiva que fazer o mesmo, não tem a noiva, não tem que ser exatamente o que a palavra diz que seria antes, nestes últimos dias. Não tem que ser exatamente o que a palavra diz que seria nestes últimos dias. Nestes, que dias? Irmão Brana. Nestes, irmão Brana. Certo? Ou não? Não tem que ser exatamente o que a palavra diz que seria nestes últimos dias. Brana. Certo? Não tem que ser manifestada, porque fala da noiva. Não tem que ser manifestada tal como foi nos dias de Malaquias 4. Opa! Como assim a noiva tem que ser manifestada tal como no dia de Malaquias 4? Como assim? Nós não aprendemos que Malaquias 4 é o Elias? Eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, não é isso? É ou não é? O que Branco está dizendo aqui? Que a noiva, não tem a noiva que fazer exatamente o mesmo que o noivo, né? Não tem que ser exatamente o que a palavra diz que seria nestes últimos dias? Não tem que ser manifestada e tal como foi no dia de Malaquias 4? Então, o irmão Branco está dizendo que a noiva ela é manifestada nos dias de Malaquias 4. Você pode, é isso ou não é isso que Branco está dizendo aqui? Mas nós aprendemos que a noiva ela surge de 2000 para cá. E Branco está dizendo que a noiva tem que fazer o mesmo que o noivo fez e tem que ser manifestada tal como nos dias de Malaquias 4, no dia de Elias. Então, nós temos que admitir que o irmão Brana, Malaquias 4, Elias, no dia dele, a noiva estava manifestada e fazendo, e executando e cumprindo as obras que o noivo fez lá atrás.
Quando você vê o irmão Brana atuando no seu dia, você tem que vê-lo como noiva, tem que vê-lo como noiva, e executando as obras que o noivo Jesus fez lá atrás no princípio. Não tem que ver Brana como noivo, fazendo as obras, que Brana não é noivo. O noivo é Cristo que desceu do céu, e no indivíduo, Brana, noiva, porque a noiva é formada por indivíduo, e Brana é um indivíduo desta noiva, como eu sou um indivíduo dessa noiva, você é um indivíduo da noiva, e Brana um indivíduo da noiva. Cristo desceu e aclopou a pedra de coroa nesse indivíduo Brana da noiva, que faz parte da noiva. E ele esteve encarnado nesta unidade de Deus no indivíduo, em plenitude, no indivíduo Brana. Ah, mas ele é profeta. Sim, é profeta da noiva. Aqui é mais um parágrafo. Vamos aqui, ó. Ao nascer do sol, 107. Você está entendendo isso? Ao nascer do sol, 107. Ao nascer do sol, 107. Pode ler? Vamos ler então rapidinho, né? Ao nascer do sol. Esses parágrafos todos são mensagens após os selos, certo? Essa aqui foi pregada em abril de 65. Lhe disse: para que você saiba, Jesus disse aos apóstolos e a Pedro, depois que ele teve a revelação de quem era o Senhor, e havia dito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus te revelou e tem revelado. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a ti te dou as chaves, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra. Agora eu quero enfatizar essa parte aqui, final. Essa é aquela revelação divina da palavra feita carne. Se foi carne, naquele dia, por meio do Filho, o noivo, se foi carne, naquele dia, por meio do Filho, o noivo, vírgula, então também é carne hoje, por meio da noiva. Hoje quando? 65. Então é carne hoje, também é carne hoje, no tempo de Brana, por meio da noiva. Que noiva? Quando você vê Brana, Deus encarna em Brana na noiva, indivíduo, noiva. Porque Brana sozinho não é a noiva, você entende isso, né, irmão? E aí fala do noiva Brana, diz, Brana é noiva sozinho, então não é ele sozinho, porque se ele for sozinho, ele vai sozinho no rapto. Não, ele é um indivíduo de muitos indivíduos que formam a noiva, entendeu? E naquele dia, Brana, o indivíduo que faz parte da noiva, Deus desceu nesse indivíduo, noiva Brana, e cumpriu nele o ministério. E aqui Brana diz, vou repetir aqui, ó. Se foi carne naquele dia, por meio do Filho, o noivo, que é Cristo, né? Então também é carne hoje, no tempo de Brana, por meio da noiva. Mas que noiva? Se não tinha noiva lá, ela aparece 2000 para cá. Então você tem que crer que Brana é noiva tanto quanto nós somos. A diferença é que em Brana Deus desceu e se encarnou em plenitude. Foi Deus no indivíduo, a unidade. E o ministério de Deus em carne em Brana, noiva. Agora você tem que ter e crer que nós como indivíduos
Assim como Brana foi a palavra. Brana foi a palavra em carne humana. Brana foi a palavra encarnada. Cristo, Deus em carne humana. A palavra encarnada. Eu tenho que crer que eu e você, nós como indivíduos, chegaremos a ser também a palavra encarnada. Chegaremos a ser a palavra. Estamos caminhando para isso, para sermos a palavra encarnada. Ah, não é? Não. Mas você prega selos. Porque as pessoas, sabe o que aconteceu? As pessoas, porque pregam selos, pronto, estagnou. É tudo que temos. Aí parou aqui. Não, filho, temos que caminhar, porque seremos a palavra. A Brana diz: quando as portas do tabernáculo fecharem, o concílio vos apertar, vigie então a terceira etapa, a palavra falada. É o que Brana tinha. Nós teremos. É isso que nós temos que ver como indivíduos. Deus em Brana e Deus em mim, Deus em você. Mas as pessoas hoje não estão crendo mais na palavra falada. Acho que só Brana tinha que ter aquilo, e nós não. Não, filho, nós chegaremos a esta palavra falada. Temos que crer que somos indivíduos desta noiva. E Brana foi a noiva palavra. Você já viu uma Brana falar? A noiva palavra? Brana foi a noiva palavra, indivíduo. E eu tenho que ser a noiva palavra, indivíduo. A pedra de coroa descer no indivíduo. Esposa, esposo, marido, esposa, indivíduo filho, indivíduo filha, indivíduo mãe, pai. Tem que descer essa pedra de coroa no indivíduo. Isso não é intelectual. Eu conheço parágrafo, mensagem, Bíblia, sou pastor. Não tem nada a ver com isso. É uma revelação individual. Vou terminar com esse parágrafo aqui, A união invisível da noiva de Cristo. A união invisível da noiva de Cristo, pregada em novembro de 65. Todas que eu citei são depois dos selos. Você pode segurar nessas mensagens, que não tem como corrigir. Brana corrigiu mensagens anteriores ao selo, mas esta de depois você não vê Brana corrigindo, certo? A união invisível da noiva de Cristo, 170. Pode ler? Veem, todas essas se dividiram, daí como uma folha. Porém recordem, quando desceu e o grão começou a madurar, você encontra que antes que esse grão possa amadurecer, tudo nesse talo tem que estar morto. Aleluia! Não podem ver onde estamos no tempo de Brana, parados. A vida está, não é estará, está novamente no grão, porque a vida é Cristo. A vida está novamente no grão, que é exatamente igual ao mesmo grão que caiu na terra. Quero grifar essa parte agora aqui, você vê. O mesmo grão que caiu na terra. Aí diz assim, o mesmo Jesus, não é outro não. O mesmo Jesus, na forma da noiva. O mesmo Jesus, na forma da noiva. Quando? No tempo de irmão Brana, porque a vida está no grão. A vida está no grão. Exatamente o mesmo Jesus na forma da noiva. Quando você olha Brana, irmão, você tem que vê-lo como noiva pregando selos, profetizando uma vez, que Brana faz parte do quíntuplo. A noiva não é formada pelo quíntuplo de Efésios? Não foi isso que Brana disse na mensagem, pergunta se resposta sobre os selos?
Quando ele foi perguntado, irmão Brana, teria a noiva de Cristo um ministério antes do arrebatamento? O que ele disse? Sim, com certeza, e é o que está acontecendo agora. O ministério da noiva está acontecendo agora. Como que está acontecendo agora o ministério da noiva? Antes do rapto. Se nós aprendemos que ela surge em 2000. E aqui que está o segredo. Brana prossegue e diz: e ela, a noiva, é formada, composta, formada por apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É o que está na mensagem. Veja lá. Então, o que prega antes do rapto, o ministério é pregar, viu, irmão? Ministério é pregar antes do rapto. Ela vai pregar. Quem que vai pregar antes do rapto? Esse ministério, quem vai pregar? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Vão pregar antes do rapto, porque ministério é pregar. Esse quíntuplo vai pregar antes do rapto. E quem começou a pregar? Profeta e apóstolo Brana. Foi ele que pregou primeiro os selos, uma vez, e não explicou. O quíntuplo, noiva, começou com Brana. Apóstolo e profeta. Não tem um outro apóstolo e outro profeta aqui. Ah, mas a noiva profeta. Claro que a noiva profeta Brana. A noiva profeta indivíduo Brana. Ora. E depois que Deus toma o apóstolo, o profeta Brana, que pregou uma vez os selos, a terceira etapa, e não explicou, e aí, terminou o ministério da noiva? Não. Porque ainda tem os pastores, evangelistas e mestres que também compõem o quíntuplo para continuar o ministério. Mas nós aprendemos que o ministério da noiva começou de 2000 para cá. Não, filho, de 2000 para cá é continuar o que havia começado no tempo de Brana. Eu tenho que meter esse prego e dobrar a ponta para você ver que isto faz parte da mensagem do profeta, certo? Então, você tem que ver o indivíduo. Apocalipse 10, 1 é o noivo Cristo, que desce e encontra o sétimo anjo, o apóstolo e profeta, indivíduo noiva, em quem a pedra de coroa encaixou. A pedra de coroa se manifestou, Deus em carne, no indivíduo noiva Brana. E depois você vê profetizar outra vez. Quem é que profetiza outra vez? Pastores, evangelistas e mestres. E esses pastores, evangelistas e mestres não são profetas, irmão. Ah, mas diz profetiza outra vez. Profetizar outra vez o que é? É repetir o que Brana, o profeta e apóstolo, pregou. Não há uma mensagem particular própria aqui. É uma repetição. Porque se tivéssemos uma mensagem particular própria aqui, teremos um outro mensageiro. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. Então, hoje é uma unidade. É uma unidade, Apocalipse 10. Cristo e sua noiva. Cristo e sua noiva Brana, Cristo e sua noiva eu, Cristo e sua noiva você, unidos como uma unidade. E não podemos somente olhar para trás, Brana, Deus em carne humana em Brana, não. Agora tem que ser Deus em carne humana em mim, em você. Marido, esposa. Olha, irmão, nós temos que aprender uma coisa. A Bíblia diz que nós temos que amar as pessoas, né? Nossos inimigos como a nós mesmos, não é isso? Não é verdade? Mas sabe o que acontece muitas vezes? Nós não amamos nem a nós mesmos. E essa que é a verdade. Às vezes você vê a mulher, a esposa, ama tanto o marido que quer fazer tudo por ele e não ama a si mesma. Não se cuida,
não se preocupa consigo, com si própria. Eu amo meu marido mais que a mim. Não, filho, ama-te a ti primeiro, mulher. Trata de você primeiro. Depois ama seu marido na mesma proporção que você ama a si. Você está entendendo isso? Marido, você tem que amar sua esposa. Eu amo a minha esposa mais do que a mim mesmo. Aí ela está pronta com você. E vice-versa. Que se doa e parece que não, filho. Ama-te a ti mesmo primeiro, depois, na mesma proporção que você ama a si, ama sua esposa. Faça isso, cuide de você primeiro, ame-se primeiro, depois ame os demais como a si mesmo. Isso vai dar certo, isso vai funcionar, porque você vê as pessoas sofrendo por aí, que elas não se amam, se doam sem medida, e sofrem, se decepcionam, porque vê, eu me doei tanto para o meu marido, ele não retribuiu, e serviu de besta, e vice-versa. Amei tanto a minha esposa, mais que a mim mesmo, e ela monta e faz e tudo, e sofro. Marido, ame-se a si mesmo primeiro, depois ame sua esposa como a si mesmo, na mesma proporção. Porque se você ama a si mesmo, vai tratar sua esposa como você ama a si mesmo, você vai amar como você ama você vai cuidar dela como você cuida de você, preocupar com ela como preocupa com você, e assim da mesma forma, mulher, você tem que amar seu marido como a si mesmo. Ame-se, mulher, cuide-se, depois ame seu marido como a si mesmo, porque se você vai amá-lo como a si mesmo, você vai se preocupar com ele como se preocupa com você. Irmão, pensando dessa forma, você não vai ter divórcio. Mas infelizmente as pessoas têm outro lado, né? Eu amo a mim mesmo, vou cuidar só de mim, não cuido dele. É outro lado, é outro extremo. Vou viver só para mim, cuidar de mim mesmo, viver só cuidar de mim, eu e sou eu. Ele que se dane também. Se ele quiser viver, comer, que ele faça comida, quiser passar, que passe a roupa dele, e se ele quiser viver, que viva do jeito dele. Eu sou eu. Está errado também. Porque se você ama a si mesmo, você tem que amá-lo, amá-la. Irmão, essa é a questão que nós temos que ver, certo? O que é uma unidade? Cristo e sua esposa, marido e mulher. Grande Deus, ajuda-nos, Pai, nesta caminhada de fé, nesta luta, nessa jornada que não é fácil, mas temos crido que Tua palavra é efetiva em cada indivíduo, em cada homem, em cada mulher, em cada jovem, em cada criança, em cada adolescente, em cada ancião. É um trabalho seu, é um trabalho particular, individual, próprio. O Senhor faz isto, e não é por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito. Somos livres, Pai, para servir-te, amar-te individualmente. Tu és mais importante em nossa vida. Estamos para viver para Ti, viver por esta palavra. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus, os irmãos pela internet, os irmãos aqui presentes, que tenhamos a cada dia essa força, este vigor, que tenhamos o gozo, Pai, a alegria desta salvação. E como disse teu profeta, que a revelação traz estímulo, que possamos ser estimulados por esta revelação. Nos ensina a amar as pessoas como a nós mesmos, ser uma sombra aos cansados, fadigados. Deus, precisamos ver neste amor divino, amá-las, que elas possam ver em nós uma expressão, a Tua própria imagem. Assim te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Antes do princípio, só havia eternidade. Elohim se escondia em simplicidade. Foi então que Ele falou
derramou. Deus em Cristo, Deus em nós. Eu vi outro anjo forte que descia do céu, pisou na terra e sobre o mar, e clamou com grande voz, e 7 trovões emitiram suas vozes. Aquele era Cristo, vindo outra vez, e o Verbo se fez carne, entre nós habitou. Esse foi o jeito que Elohim se manifestou. Veio redimir, resgatar tua noiva do pecado. Deus manifestou por amor nos selos revelados, dando um novo nome para nós. Ele se derramou. Deus em Brana, Deus em nós. Deus em Brana, Deus em nós. Amém. Só uma informação aos irmãos. Amanhã